E aí eu quero começar esse momento de aula. Eu quis trazer bem em formato de aula mesmo, né, já que estamos numa escola bíblica dominical. Eu quero começar trazendo um rápido testemunho que despertou para esse cenário e que me fez pesquisar sobre o racismo, principalmente no Brasil. Como que funciona isso no Brasil e como que isso chega às nossas igrejas, como que isso atinge as nossas igrejas. Pois bem, eu sou pregador itinerante, já vai fazer 13 anos. 13 anos que eu visito igrejas no estado do Rio de Janeiro, em outros estados, Minas, São Paulo, já estive também na África e tudo mais. E aqui, em São Gonçalo, em Niterói, durante um tempo, um curto período de tempo, eu comecei a receber muitos relatos de pessoas quando eu ia nas igrejas ministrar a palavra. Então eu ia lá ministrar a palavra, quando eu chegava em casa, pelas redes sociais, as pessoas começavam a me mandar mensagem. E algumas mensagens eu comecei a me tentar e achar curiosa. Até que um dia, isso foi em 2017, até que um dia eu recebi uma mensagem de uma menina, e a mensagem ela escreveu um texto gigantesco, e aí depois desses textos ela começou a mandar áudio, e aí no meio desse texto, desse áudio, ela estava me explicando o que estava acontecendo. E tinha sido um domingo, tinha sido um congresso de juventude, e eu tinha ministrado no encerramento do congresso de juventude da igreja lá dentro. E ela falou assim: Carmozina, você não sabe o que aconteceu. E eu preciso te contar para testemunhar a obra que Deus fez hoje. Eu estudo teologia, eu sempre preparo sermões, mas eu nunca tinha tido oportunidade na igreja, porque o meu pai é um dos presbíteros. E apesar de eu ministrar às vezes muito jovem, ele não me deixava ministrar na igreja, e ela me contou o motivo por que ele não deixava. Ele não deixava ministrar porque há um ano atrás eu decidi fazer uma transição capilar, sair do alisamento. E quando o meu cabelo cacheado começou a crescer, meu pai disse que eu parecia uma fascista. Então eu não podia mais pegar a palavra no altar. Irmão, eu estou falando de 2017, eu estou falando de uma igreja. E aí ela começou a me explicar essa situação que ela estava vivendo na sociedade dela. Ela falou que tinha muitas discussões com o pai dela, que o cabelo não podia ser um motivo para ela estar desviada, alguma coisa do tipo. E ela me contou, na época eu já tinha largado o alisamento, já usava o cabelo natural, e ela falou: meu pai ficou muito surpreso porque você ministrou a palavra, então você nem conhecia ele, você orou por ele, e ele voltou para casa chorando, dizendo que sentiu a presença de Deus. Então agora ele acredita que alguém com cabelo crespo pode ser usado pelo Senhor. E essa menina me contou isso aos prantos. E ela falou: hoje o Senhor trabalhou uma libertação na minha casa. E o meu pai dizia assim para mim: isso não é racismo, porque sua mãe é negra e eu casei com ela. E ela falava: não, pai, isso é racismo sim. E aí ela falou que precisou acontecer esse movimento para que Deus falasse com o pai dela e ela pudesse ser inserida novamente no ministério. Por que eu estou contando esse testemunho antes de iniciar? Porque realmente, até para mim, que sou negra, sempre sofri racismo fora da igreja, enxergar isso dentro da igreja é muito difícil. É muito difícil. Porque a nossa tendência vai ser o quê? Vai ser negar. Então eu queria trazer um panorama de como funciona. Alguém aqui já ouviu a expressão racismo velado? Quem já ouviu isso? Hoje em dia na mídia a gente ouve muito sobre essas coisas, né? E eu quero falar um pouco sobre isso e explicar como que isso atua dentro da igreja. Ok? O tema que vocês propuseram foi racismo entre os cristãos. Isso não é de Deus. E aí eu quero falar especificamente sobre a ideia do racismo, como que isso acontece aqui no Brasil. Hoje a gente vive debaixo de uma estrutura que a gente chama de racismo estrutural. Literalmente é estrutural porque está nas bases da sociedade. E como que isso aconteceu? Por que chegou na base da sociedade? Se a gente não olhar para a história, e aí depois que essa menina me mandou essa mensagem, eu precisei olhar, eu falei: não, tem alguma coisa errada que eu estou ignorando. Uma pessoa me mandou uma mensagem dessa no domingo à noite, após o culto, eu esperava qualquer tipo de conteúdo, menos esse. Eu esperava qualquer tipo de problema, menos esse. Então eu entendi que tinha alguma coisa errada. E eu decidi estudar, porque eu acho que é contra a
tem apenas 135 anos. Ok, e aonde que essa informação nos alcança nos dias atuais, agora, 2023? Por que isso é importante para a gente agora? Porque quando a lei de fato foi assinada a lei da abolição, algumas leis já tinham sido assinadas antes, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, ou seja, a pessoa era liberta com 60 anos, apesar da grande maioria não viver isso tudo, e aqueles que tinham filhos, os filhos já nasciam libertos. Pois bem, quando veio a lei que aboliu de uma vez todas as escravidão, ela deixou uma lacuna. E qual foi a lacuna? 1.500.000 pessoas negras inseridas na sociedade. Agora vocês não são mais escravos, vocês estão livres, podem ir. Mas vai para onde? Trabalhar com o quê? Fazer o quê? Morar onde? Estudar onde? Agora eu não posso mais ficar na fazenda onde eu trabalhava com a cana porque eu não sou mais escravo. Mas eu também não tenho mais para onde ir. E aí fica essa lacuna, que a gente chama de abismo social. Entra essa lacuna, e essa lacuna proporciona algo chamado herança histórica. Estou traçando um panorama para vocês para explicar como que a gente chega nos dias atuais de hoje, ok? Estão me acompanhando? Tudo bem? Essas pessoas, elas recebem essa libertação, só que elas não têm para onde ir. Elas não têm como voltar para a África, elas não têm como adquirir bens, porque enquanto escravas não recebiam nenhum tipo de financeiro para promover alguma aposentadoria ou alguma coisa, e aí surgem as favelas surgem daí. Essas pessoas, elas não têm para onde ir, elas começam a ir para a parte mais distante da cidade, porque os centros ali não as recebiam, aonde havia fazendas também não podiam mais ocupar terra, e eles começam a ocupar as periferias. Daí surge o sistema periférico, que a gente vê atuando aí até hoje, essas grandes favelas aqui no Rio, Niterói, São Gonçalo, em qualquer lugar. Então essas pessoas, elas vão para esses lugares, começam a formar as suas habitações ali subhumanas, de maneira precária, porque não tinham renda. E elas precisavam de renda. Por quê? Porque vamos viver aqui agora. Então aqueles senhores que já não têm mais o escravo, precisam de um empregado. Como você necessita de um trabalho? Eu necessito de um empregado, qualquer oferta que nós fizemos ser aceita. E aí começam os empregos de baixa remuneração. Olha como é que a bola de neve só vai crescendo, né? Como é que o sistema só vai piorando. E aí essas pessoas começam a trabalhar de qualquer maneira, a receber de qualquer maneira, não ter acesso à saúde, não ter acesso à escola. Aqui no Brasil, até que a segregação ela não demorou tanto para acabar. Pouco tempo depois, já pode andar nos mesmos ônibus, estudar nas mesmas escolas, porque nos Estados Unidos era tão diferente, né? 10 igrejas, igrejas brancas, igrejas negras. Aqui no Brasil não demorou tanto. Mas, até eles começarem, por exemplo, a entrar nas universidades, isso demorou tempo, porque isso requer o quê? Recurso. E não tinha recurso porque não tinha bom emprego. E se não tem bom emprego, você não consegue pagar pela educação. Se você não se arruma na lei da educação, você não consegue bom emprego. Então vira o quê? Um ciclo sem fim. Eu não estudo, não consigo dar estudo para os meus filhos, então os meus filhos, e assim vai ficando sempre na base da sociedade. Tanto que para os irmãos terem uma ideia, falando isso na prática, eu sou a primeira geração da minha família que consegue entrar na universidade. Da minha família, eu sou a primeira geração que consegue. Aí eu entrei como filha mais nova, e depois que eu me formei, as minhas irmãs mais velhas conseguiram fazer. Mas a minha mãe só teve o primeiro grau e a minha avó nem o primeiro. Então, o acesso à educação para o negro se tornou ainda mais difícil, porque a educação também envolve finanças. Eu, por exemplo, estudei numa universidade pública, mas que exigia de mim 2 períodos. E apesar de não pagar a universidade, pagava material caro. Então, eu precisava estudar 2 períodos, mas também precisava trabalhar. Então, eu abri mão de 1 período para poder trabalhar e sustentar a faculdade. Conclusão, eu terminei a faculdade 2 anos à frente dos alunos que conseguiram fazer os 2 períodos. Mas os alunos que eram sustentados pelos seus pais, que conseguiam arcar com o material e tinham tempo para estudar. Entende como isso lança uma lacuna? Aí, com certeza, você já pensou no exemplo do fulano. O fulano é filho da empregada, se
cor negra, justamente pela maneira como a sociedade se formou. Então a gente vai ter uma minoria branca que tem questões sociais e por isso tem dificuldade de acessar os grandes cargos, mas a grande maioria vai ser negra por conta dessa herança histórica. Quando a gente fala de herança histórica, é exatamente isso. Essas pessoas saindo do cenário escravizado sem ter nenhum tipo de estrutura, vou ficar aqui no meio assim, ó, para poder filmar direito. Sem ter nenhum tipo de estrutura para começar a se organizar socialmente. E aí vira a exceção. Por exemplo, a gente tem um homem que se destacou no meio judiciário, Joaquim Tava, inclusive virou notícia quando se tornou juiz, porque foi o primeiro naquela instância negro. E ele é adotado. Ó. Então a família branca que o adotou tinha poder econômico para formar ele nessa situação. Pois bem, tudo isso eu estou falando para vocês, só para vocês entenderem como que as estruturas se tornaram racistas, como que a estrutura se tornou racista. Pode passar? E aí a gente chega nesse cenário chamado abismo social. Por quê? Porque na maneira como essa sociedade se formou, colocando essas 1.500.000 pessoas negras para fora dessas fazendas, desses locais de escravização, e sem essas pessoas terem como se organizar financeiramente para começar uma vida, surge a marginalização. Sem ter onde trabalhar, sem ter onde estudar, sem ter o que comer, a maioria dos crimes começam a ser cometidos por pessoas negras. E aí, por exemplo, você está dizendo que todo mundo que assalta, por exemplo, que é negro, foi porque foi injustiçado na herança negra? Não, claro que não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a formação disso começou daí. E esse abismo social que a gente vê em diversas instâncias, ele foi sendo quebrado nos últimos anos. Quando eu digo abismo social, eu digo, por exemplo, nos aeroportos, quando a gente não vê muitas pessoas negras porque não tem acesso à viagem, nos grandes restaurantes, ou no shopping. Hoje em dia isso está acabando. Mas se a gente for há uma década atrás, era de fato um abismo social mesmo. Tinha lugares que a gente não ia ver pessoas negras por falta de poder aquisitivo por conta da herança. E o que isso vai causando? Isso causa um outro problema, que são as práticas. Pode passar. Com todo esse contexto histórico que se formou aqui no Brasil por conta de como foi a abolição da escravatura, começam práticas conscientes ou inconscientes de pequenos racismos por conta da diferença que o abismo social provocou. Vou dar exemplos de práticas conscientes e inconscientes. Quem já viveu sabe, você está num ambiente de uma loja, por exemplo, escolhendo algum tipo de produto. Na loja o uniforme é vermelho, você está de camisa azul. Você está lá comprando como qualquer outro consumidor. Entra alguém nessa loja, começa a procurar também um produto, de repente essa pessoa vira para você e fala: você trabalha aqui? Aí você fala: não trabalho. Dá para ver que eu não trabalho. O uniforme é vermelho e eu estou de azul. Mas por que automaticamente na cabeça dessa pessoa, de maneira consciente ou inconsciente, ela deduz que eu trabalho aqui? O que vocês acham disso? Por que eu trabalho na loja? Por que eu não estou ali consumindo? Por que eu estou servindo? Porque é o desdobramento dos negros assumindo os cargos menores para conseguir qualquer tipo de sustento após a introdução na sociedade sem nenhum suporte. Entendem isso? Então começa esse desenvolvimento consciente ou inconsciente de práticas racistas que acabam sendo reflexos da configuração de como a sociedade ficou durante muito tempo. De fato, nós tínhamos pessoas de cor negra nos cargos que a gente pode chamar de mais subserviência da sociedade e pessoas de pele branca, de cor branca, nos cargos mais altos. É natural, por exemplo, eu tenho amigos médicos, até os dias atuais, práticas conscientes ou inconscientes. Eles estarem sentados na mesa do médico, de jaleco branco, com a caneta na mão, o paciente vai perguntar: você vai chamar o doutor? Isso. Por quê? Isso é o problema? Claro que é. Mas por que isso se tornou comum? Porque na nossa cabeça
piloto de avião preto. Tanto que a gente vê direto no jornal, por exemplo, esses dias uma conferência aqui no Rio de Janeiro, aquele hotel muito famoso, que eu esqueci o nome agora, Copacabana Palace, o próprio palestrante foi barrado porque ele era negro e tinha dread. Aí ele chegou para palestrar no evento e o moço da porta falou: nós não permitimos a entrada de moradores de rua. Meu Só Deus. que ele era palestrante. E detalhe, ele estava externo. Eu fiquei pensando, somente o cabelo e a cor fez com que ele deduzisse que era um morador de rua. Por quê? Porque a grande maioria dos moradores de rua, ainda hoje, 135 anos depois, é de pessoas pretas. Quando você está dizendo que não tem nenhum branco morando na rua, eu não estou dizendo isso, eu estou falando de maiorias. Porque senão a gente começa a falar dos pequenos exemplos. E vai ter os pequenos exemplos, e glória a Deus por isso. Mas a sociedade no macro não funciona de pequenos exemplos. Então, as práticas conscientes ou inconscientes são práticas que a gente leva reproduzindo na fala, no comportamento, no olhar, na fala, no comportamento, no olhar, dando continuidade a essa estrutura racista, onde os negros vão estar na base e os brancos vão estar no topo. Quem está me acompanhando aqui? Conseguiram me entender? Certo? Pois bem, dentro dessas práticas conscientes e inconscientes, vou dar um exemplo da indústria da beleza. A indústria da beleza começou a olhar para o perfil negro, por exemplo, de mais ou menos, acho que não chega nem a 15 anos para cá. Vou falar de 10 anos. De 10 anos para cá. Começou a olhar. Desde então, nós tínhamos uma indústria, não só da cosmética, mas uma indústria como um todo, majoritariamente branca, mas principalmente do cosmético. Então você passou aí só a sua vida inteira vendo um perfil de beleza estampado nos outdoors, nos fotos, em todos os lugares, branco. Então é natural, quer dizer, não deveria ser, mas se naturalizou a ideia de que a beleza está no cabelo liso, no cabelo comprido, no cabelo que não é de perfil mesmo. E aí eu lembro que no meu casamento, uma pessoa perguntou assim para mim: não, vocês estão, uma pessoa falou assim para mim, vocês estão uma noiva linda, mas você deveria ter penteado o cabelo. Como assim? Esse tipo de coisa que a gente acaba ouvindo. Por quê? Porque está enraizado no subconsciente ou no consciente da pessoa de que perfil estético, por exemplo, que lhe agrada, é um perfil estético branco, porque não é interessante para as indústrias até então investir no perfil preto, apesar de nós sermos maioria no Brasil. Ou seja, iríamos consumir mais. Mas até então também não tínhamos poder aquisitivo para consumir, então não fazia sentido investir na gente. E aí isso vai sendo configurado. Tanto que, sei lá, há 15 anos atrás não se encontrava, por exemplo, uma boneca negra. Então a menina negra crescia brincando de filha com uma filha branca, que não tinha a ver com ela. Ou se identificava com um desenho, por exemplo, Barbie ou qualquer outra princesa da Disney, que também não se identificava com ela. Aí alguns vão falar: mas está fazendo isso tudo? É coisa boba, isso não tem a ver. Na verdade tem, e eu estou chegando, estou construindo esse raciocínio para chegar onde eu quero chegar, justamente pela fala do pai da menina, presbítero. Porque ele ainda teve coragem de falar para ela o que achava. Muitos acham que vão guardar para si. Mas bem verdade é que alguns vão deixar de convidar ou de abrir uma porta porque pensam igual ele pensa. Só não tem coragem de verbalizar. E por que ele pensa igual ele pensa? Porque a vida inteira lhe foi imposto um padrão de beleza diferente daquele. Por quê? Porque não havia pessoas, empresários ou empresários. Hoje a gente compra empresários e empresários que são negros, entendem a necessidade do negro e desenvolvem produtos para o negro. Então vai ter representatividade. E aí o padrão de beleza agora já começa a mudar. Mas ainda muda com uma questão difícil. Por exemplo, hoje a pessoa fala: não acho seu cabelo tão exótico. Porque uma beleza exótica, eu juro que eu fico pensando: o que seria exótico? Sou verde, por exemplo. Exótico seria verde.
no Rio, chamado Combu. E aí lá tem uma área kids. Eu estava com meu filho, eu entrei na área kids, sentei no chão, e meu filho estava brincando. Então, de repente, eu sinto puxando o cabelo. Alguém puxou o cabelo, quando eu olhei para trás, isso foi dezembro de 2022. E aí, quando eu olhei para trás, uma menina de aproximadamente 5 anos puxou o meu cabelo, estava puxando o meu cabelo. E eu falei para ela: menina, por que você puxou o meu cabelo? E ela falou: é feio, eu quero arrancar. Eu falei: você não pode arrancar o cabelo de uma pessoa. E ela falou: mas eu não gostei, eu quero arrancar. Aí eu falei: senta aqui, você não pode arrancar o cabelo de uma pessoa. Só que eu estava com mais 2 casais, e os casais eram brancos, eles estavam do lado de fora da parte da biblioteca, né? E aí a mãe da menina estava vendo o que ela estava fazendo, estava rindo. E um dos casais que estava comigo estava perto dela e falou: você é a mãe dela? Aí ela falou: sou, minha filha é assim, ela tem uma coisa diferente, ela é explosiva. Não é explosiva que ela falou, não, ela é enérgica. E aí a minha amiga, que eu, você era mãe, falou assim: calma, você, a mãe dela está aqui. E a mulher não sabia onde enfiar a cara, porque não sabia que a menina me conhecia e estava junto. E eu falei: você pode deixar sua filha agredir uma pessoa? Isso é um cabelo? Então, esse tipo de situação, de práticas, conscientes ou inconscientes, quando você chega no ambiente e automaticamente a pessoa negra que você espera que seja que está trabalhando, ou quando você está andando numa rua e vem algum homem negro, por exemplo, e você atravessa porque automaticamente Jesus que ele vai te assaltar, ou coisas desse tipo, é consequência da marginalização, resultado da herança histórica, onde os negros ficaram sempre abaixo. E aí isso reflete nessas práticas conscientes ou inconscientes. Eu poderia ficar o dia inteiro contando de práticas conscientes e inconscientes para os irmãos. Coisas pequenas que acontecem, mas que ferem porque estão enraizadas pelo racismo. Eu fui viajar para Belém do Pará, estava na fila com todo mundo, com a minha mala, e aí a moça veio fazer o check-in na fila para acelerar o processo. E aí todo mundo ela parava e perguntava sua identidade, a pessoa entregava a identidade. Aí na minha vez ela falou: você está guardando lugar para alguém? Aí eu falei: achei que o espírito fosse identidade. Ela: não, é identidade dos passageiros. Eu falei: não, eu falei a mesma passagem que a pessoa da frente. E por que esse tipo de coisa continua acontecendo, esse tipo de prática continua acontecendo, e a gente se escandaliza? A gente se escandaliza com esse tipo de prática. A gente fala: nossa, mas que absurdo que está acontecendo, que coisa horrível. Mas nós que nos escandalizamos com esse tipo de prática somos as mesmas pessoas que fazemos piadas do tipo: negro, quando não faz vergonha na cara, está na saída, não é isso? Que pretice! Que denegrir o ambiente. Esse dia eu estava num lugar e o pastor pregando e disse assim: poxa, logo na minha vez a gente ficou preta. Achando que era piada. Então, essas práticas que eu estou de consciente ou inconsciente, pode passar, estão embutidas na sociedade. E elas estão em falas, situações e costumes. Deus. Pode passar, por favor? Deus. Estão embutidos em falas, hábitos, situações e costumes, que vai exigir da sociedade uma autoanálise para que isso comece a acabar e principalmente para que a gente comece a parar de reproduzir isso nos nossos filhos. Porque isso causa cada vez mais esse abismo social. Então, hábitos como esse de deduzir que quem está trabalhando sempre são pessoas negras, falas como essa, perguntas de certa forma, perguntas que não cabem, né? Você pode até perceber que a pessoa não formulou com malícia, mas que ela está pressupondo julgamentos em cima daquela situação. Todas essas questões, né, situações e costumes, elas precisam ser analisadas. Por quê? Porque senão a gente continua produzindo esse tipo de comportamento. E aí, Carlos, dentro da igreja,
Já vou chegar lá. Pode passar. Um dos fatores sociais que é muito forte lá fora e que vai acabar refletindo aqui dentro é a naturalização da ausência e o incômodo da presença. Como funciona isso? A gente já naturalizou muitas vezes a ausência do negro, de uma pessoa negra em determinados ambientes, e em alguns lugares, por estar presente, a gente se incomoda com a presença. E aí, eu só fui ter noção da naturalização da ausência de pessoas negras em ambientes e o incômodo com a presença quando eu fui para a África. Quando eu fui para a África, irmãos, foi muito legal. Eu fui fazer missão. A missão foi difícil, mas foi muito legal nesse quesito. Eu fui com uma equipe de 19 pessoas. E na minha equipe tinha uma médica e 2 enfermeiras. E a gente leva muito remédio mesmo. Só que na hora de entrar lá, na alfândega, infelizmente, eles são muito ricos. Então, quando eles veem que a gente tem alguma coisa de valor, eles tentam de alguma forma confiscar, que eles vendem depois. E aí, quando a gente estava preparando para embarcar, a médica falou assim: Carolina, você vai levar todos os remédios da viagem, porque eu não tenho essa responsabilidade. Ela falou: vai comigo, eu já fui para a África algumas vezes. Você que vai levar. Eu falei: então tá bom. Me deram as 4 malas de medicamento. Eu passei com as 4. Eu falei: Jesus, que responsabilidade. Então eu vou falar, não sei. Meu inglês, ó, tudo bem que lá é português de Portugal, você consegue se desenvolver, né? Mas meu inglês, se parar, eu tô. Não sei o que eu vou fazer, mas vai na frente, sim. E fomos para a viagem, chegamos na alfândega. Quando eu passei, cara, a médica parada com as malas de roupa, a enfermeira parada com as malas de roupa, e eu vi com a minha irmã. Quando eu cheguei, a menina do check-in falou assim: você não precisar de apresentação, seja muito bem-vinda de volta, pode entrar. Eu falei: passei com as minhas malas todas e entendi o que tinha aqui comigo. E aí a doutora falou: entendeu, Carlos? Eu falei: entendi. E entrei, e essa foi a primeira sensação de pertencimento. Mas eu e meu marido, a gente conversava muito sobre isso. Meu marido também foi, meu marido é um homem preto. E lá, é um país preto. Então você entra no mercado, você vê pessoas pretas, você entra nos comércios, não tem muitos, né? Porque a parte urbanizada agora é tão grande, mas o que tem, mesmo sendo de maioria até muçulmana, você vê negro em tudo. Porque é comum. E no Brasil, apesar de ser 52% da sociedade, você não vê. Então, essa naturalização da ausência é um exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Na igreja, por exemplo, uma conferência teológica. Como que num país de 52% negro, você faz, por exemplo, uma conferência teológica, lança lá o panfleto, tem 8 preletores, ninguém vai preto. Ninguém fala preto no Brasil? E você abre o perfil de uma editora cristã, por exemplo, você vai ver a banca de autores e escritores, e tem lá 20 escritores, e nenhum é preto. Ninguém no Brasil preto escreveu um livro. Eu fui numa conferência chamada Herdeira, quem já ouviu falar? 3 anos seguidos. É no Rio Sul, no Rio Centro. Rio Centro cabe, sei lá, 20 mil pessoas. O público era de maioria preta. Mas eu nunca vi uma mulher preta falar lá. Será que não tem nenhuma mulher preta que consiga falar lá? Ninguém é tão bom assim para falar. E a gente entra e sai desse tipo de evento e não percebe a ausência. E qual é o incômodo da presença? Quando tem um preto, a gente destaca essa pessoa porque é preta. Eu já ouvi inúmeras vezes: nossa, você é uma preta linda. Nossa, você é uma preta inteligente. Quem não viu esse comentário? Quem já fez, você não está falando. Por quê? Porque você destaca a cor da pessoa, porque você está percebendo que ela é uma exceção dentro desse quadro. Então, esse tipo de naturalização da ausência e incômodo da presença é justamente resultado dessa herança. Então, de fato, se você chegar no consultório, sua doutora Correia, vai te incomodar um pouco. A primeira coisa talvez que você vai pensar é: ué, será que é ela? Na
também nas igrejas. E por que falar disso aqui? Aí você vai falar, Carlosina, ok, entendi isso, só que isso é pauta de minoria. Isso é assunto para a esquerda progressista. Vocês não vão ouvir isso demais. Por quê? Porque tem diversas causas e coisas que a gente permite que o mundo tome da gente. A igreja está se permitindo ser roubada, irmãos. E aí agora eu preciso abrir um parênteses, por exemplo, do arco-íris. O que é arco-íris para o crente? Aliança. Aliança, a gente está tomando raiva do arco-íris, porque nós fomos roubados e deixamos. O salmista adorava com tambores. Se botar um tambor aqui dentro para tocar, os irmãos vão começar a repreender. Está repreendendo Bíblia. A gente está sendo roubado, os nossos instrumentos estão sendo roubados, os nossos símbolos estão sendo roubados, e a gente está deixando. Quem está entendendo? E as nossas discussões estão sendo roubadas. Porque não vão deixar falar, por exemplo, de racismo na igreja, porque vão dizer que é uma pauta de esquerda, uma pauta de minoria, que é. Tem um outro termo agora que é mimimi, que é motivo para briga. Então, cada vez mais nós estamos sendo expurgados desses assuntos ali na igreja. Mas por que falar disso na igreja? Pode passar. Nós temos que falar disso na igreja porque racismo é pecado. Então, hoje, eu não sou uma pessoa militante. Eu não milito causa nenhuma. Nem a evangélica precisa ser militante. Evangélica precisa ser certa. Mas quando me chamam para falar sobre isso, eu decidi estudar e aprender a causa e entender por quê. Porque a gente precisa debater esse tipo de coisa. Senão vai ser mais uma coisa, mais um assunto, mais uma questão que o mundo vai pegar para si e nós vamos deixar ir embora. E por que a igreja tem que se preocupar com isso? Porque o racismo é pecado. O racismo não é um problema só social ou só econômico. É um problema que fere o caráter de Deus. Por quê? Pode passar. Porque ele fere os dois principais mandamentos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Perguntaram a Jesus e ele respondeu: amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo? O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus respondeu quando perguntaram qual era o maior mandamento? Ele disse que é o amor. O amor primeiro a Deus, e o amor, na verdade, não são dois mandamentos, apesar de todo mundo falar que era sobre dois mandamentos, mas acaba sendo três. Quais são os três mandamentos? Amar a Deus, amar o próximo, me amar. Por quê? Se eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu tenho que me amar. Porque você bem resolvido comigo, para que eu possa ser resolvido com o próximo, para que eu possa adorar a Deus. Se o homem é feito conforme a imagem e semelhança de Deus, se a humanidade como um todo é feita conforme a imagem e semelhança de Deus, e eu digo que amo a Deus e não amo o homem que é feito conforme a sua imagem e semelhança, e que por coincidência também amo o próximo, eu estou descumprindo esses dois mandamentos. Aí você pode dizer assim: ok, Carlosina, mas eu não odeio ele. Eu não tenho um escravo em casa. Eu jamais rejeitei uma pessoa. Mas quando você a coloca numa situação de inferioridade automática, é uma forma de rejeição. Todos entenderam o que eu falei aqui? Então, por que o racismo se torna um problema para a igreja? Porque ele se torna um pecado. E por que ele se torna um pecado? Porque quando eu tenho enraizado dentro de mim a tendência de inferiorizar o semelhante a mim, eu não estou declarando por ele o amor que a Bíblia me manda declarar. Quando se entendeu? Então, quando começaram a me empurrar para esta causa, eu não queria ir, porque eu também tinha a mentalidade de que era uma situação social, fora da igreja, que a igreja não deveria falar, que ia aparecer militância, que ia aparecer coisa de... Enfim. Só que, por fim, eu entendi que não é só por política, não é só pela sociedade, não é só por situações econômicas, mas é porque isso é pecado, e isso está destruindo a autoestima de milhares de irmãos negros e está escravizando milhares de irmãos brancos dentro do racismo. Então a igreja precisa tratar disso
E aí eu queria falar um pouco sobre Paulo, né? O apóstolo Paulo, Jesus, ele prega o reino. Jesus prega o reino dos céus e a justiça. O apóstolo Paulo começa a explicar como funcionaria a vida até que nós chegássemos nesse reino. Então, o que o apóstolo Paulo faz basicamente é sistematizar o funcionamento da igreja até que Jesus volte ou até que a gente possa ir, né? Através da morte. Quando o apóstolo Paulo começa a explicar como é esse corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, a igreja, onde Cristo é o cabeça e nós membros somos o corpo, Paulo ele coloca e nos esclarece a igualdade que Jesus provocou através do seu sangue. E ele diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 27 e versículo 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há nem judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo pega os maiores abismos sociais, raciais, econômicos do seu tempo: judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, e coloca todos em pé de igualdade, porque quem foi revestido de Cristo, Cristo foi revestido, tornamos-nos um. E Paulo faz isso, e é interessante ver isso surgir de Paulo, porque Paulo é homem, judeu e romano. Então, na esfera social do tempo dele, ele estava do melhor lado, por assim dizer, do lado mais beneficiado. Tanto que quando ele é preso por Silas, eles apanham, ele é preso, milagrosamente o Senhor providencia um terremoto para que ele saísse da cadeia, né? Naquele episódio ele batiza o carcereiro, batiza a família, eles aceitam Jesus, é uma bênção. Paulo volta para a cadeia e mesmo livre fica preso. E aí de manhã os magistrados falam para ele assim, manda soltar Paulo. Ele fala, não vai me soltar não, agora tem que vir aqui se desculpar comigo porque eu quero julgamento justo. Porque além de eu ser homem, de eu ser judeu, eu também sou o quê? Romano. Tenho cidadania romana. Então você não pode me tratar de qualquer jeito. Paulo na sociedade dele estava bem. Se Paulo vivesse hoje, ia ser tipo esse pessoal que tem cidadania europeia, não precisa de clicar toda hora, precisa de passaporte, não precisa de visto, entra, sai, vai, o que quiser. Paulo tinha essa facilidade, mas mesmo tendo consciência social do lugar que ele estava, ele entendia que a partir do momento que foi revestido do sangue de Cristo, ele se tornou iguais a todos. Por isso que nas suas cartas ele começa impactando a sociedade naquele tempo, porque ao invés de usar o termo diáconos, que é diácono, servo, ele usava duros, ele dizia, eu sou escravo de vocês, não sou apenas servo, mas eu me dou pela causa, porque eu considero meu irmão não só igual a mim, mas superior a mim. O Evangelho de Cristo, quando veio à mente de Paulo, o regenerou como um todo, inclusive na sua consciência social. Então Paulo coloca todos os irmãos no mesmo lugar. E aí agora eu quero falar do próprio Jesus, por exemplo, de Paulo não servia. Jesus, no tempo dele, combateu o racismo. Pode passar para mim, por favor. Como assim? Uma das maiores situações de racismo que havia no tempo de Jesus era entre os samaritanos e os judeus.
convida 2 pessoas para comprar comida. Não é à toa, não é aleatório. E ele fica ali porque ele sabia que ele ia romper com uma barreira social. E pasme, ela é a primeira pessoa que Jesus de fato fala quem é. Até então ele nunca tinha dito para ninguém. E quando ela diz assim, eu sei que o Messias virá, aí ele fala, eu sou, eu estou falando com você. Então a primeira pessoa que Jesus decide revelar a sua verdadeira identidade como Messias, aquele que vinha regenerar todo mundo, é para uma mulher, uma samaritana, mostrando que no tempo dele, ele rompeu com toda e qualquer barreira racial, social ou de gênero. Então, para Jesus, o racismo não deve ser promovido. Por isso que é um assunto que a gente deve tratar na igreja. Pode passar? Pensando na ótica do Evangelho, né? Filipenses 2, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por glória, mas por humildade, caso cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esse texto de Paulo é difícil, porque ele está dizendo que não só você deve considerar o outro superior a você, mas que você deve atentar para a causa dele. Não adianta você só olhar para as suas próprias causas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós, como irmãos, precisamos nos preocupar um com a causa do outro. Então, talvez seja uma situação que não te incomoda porque você não pensa assim, apesar de estar numa sociedade que tem isso enraizado. Talvez não te abale porque você não é uma pessoa preta, por exemplo. Se você for uma pessoa preta, a não ser que você cresceu com muita sabedoria e ignorância, você vai ver que isso de alguma forma te atinge. Uma forma ou outra vai atingir, seja de maneira sutil ou de maneira mais agressiva, mas sempre atinge. Por exemplo, quando você entra num ambiente e começa a perceber perseguido, ou quando você entra num ambiente e ninguém te atende, coisas desse tipo. Ou quando você está muito tempo num trabalho, se dedicando ao máximo, nunca recebe uma oportunidade. Ou quando você está na igreja, percebe que exerce muito bem o seu ministério, mas também não recebe uma oportunidade. De alguma forma isso te atinge. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que mesmo que você não seja um atingido por essas questões, é um pecado, você não pode ignorar. O pecado de irmão precisa cuidar da causa do outro. Então hoje eu ainda não sou idosa, por exemplo, mas eu preciso me atentar às necessidades dos idosos na casa do Senhor. É uma questão. Por exemplo, lá na minha igreja a gente tem uma rampa lateral e alguns irmãos não conseguem subir a escada. E por um período a rampa ficou fechada. Eu quero deixar a rampa fechada. Ah, mas ninguém está usando. Mas se um dia eu precisar usar, então senhor, acho que não vamos subir a escada. Eu preciso me atentar para a causa deles também. Quem está entendendo? Então não dá mais para ignorar certas causas e também não dá para deixar o mundo tomar conta delas. Porque senão elas continuam sendo praticadas como pecado. E tem coisas que é muito fácil para a gente identificar como pecado e automaticamente cessar. Quer ver um exemplo? No mundo, os homens são o tempo todo hipersexualizados. Já reparou que nasce garotinho e menininho? Meu filho é menino, Gael. Aí o Gael tem as coleguinhas meninas, que cresceram na mesma época, são todos da mesma idade, todo mundo tem 1 ano e meio. Aí um dia, nós estávamos em determinado lugar e alguém gritou assim: prende o como é que é? Esqueci até o ditado que eu falo. Mas era uma coisa do tipo. Prende suas cabritas. Alguma coisa da cabrita que o bode está solto. Prende a mesma. Que eu não me lembro agora. E na mesma hora eu falei: meu filho nem é bode, nem as crianças são cabrita. Entende como são tendências que vão sendo implantadas? E a gente vai deixando porque é pecado. Eu não quero que meu filho cresça e ele não possa ter amizade com o menino porque ele é homem. Que loucura é essa? Mas são coisas que a gente vai reproduzindo desde pequeno. São pecados que já se tornaram comuns na sociedade. Se a gente for deixando, isso vai crescendo. E as práticas raciais também caminham no mesmo lugar. É pecado quando a gente inferioriza alguém, quando a gente diminui alguém, quando a gente não considera o outro, quando a gente não dá credibilidade ao outro. Isso é pecado. Então, o apóstolo Paulo propõe isso no Evangelho, na igreja. Pode passar. Na igreja, a gente fica
fica com a consideração do apóstolo Paulo, porque todos quando foram batizados em Cristo, né, estão revestidos de Cristo. Nisto não há nem judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que é Gálatas 3, 4. Então, falando do corpo, não há essa diferença. Eu queria contar, inclusive, uma experiência curiosa que eu passei. Como eu disse, se deixar, eu fico o dia inteiro, tem experiência que não falta, né? Mas essa me deixou muito pensativa. Eu fui ministrar no Congresso de Mulheres em outra cidade, né? E aí eu cheguei lá, eu tive que ir dirigindo, acabou sendo uma viagem, porque era a 2 horas e pouquinho daqui, foi eu e minha irmã. E aí nós chegamos lá, era um congresso bem grande, tinha cerca de 500 mulheres. E eu tinha que ministrar 11 da manhã e 7 da noite. Como era longe, eu peguei um pouco de trânsito, eu tinha que ministrar 11 da manhã e eu cheguei às 11 horas, assim, estacionei o carro 11 horas e pouco. Então já estacionei, descendo, esbaforida, e aí a pastora que me convidou, veio me receber, ela falou: "Você já fica tranquila, que atrasou, ainda está no louvor, vale a pena você chegar, tomar um café, vem com calma." E aí a gente foi entrando, eu e minha irmã, e aí a gente tomou um café, conversamos, ela vamos pro tempo. Quando eu entrei no tempo, já tinha acabado o louvor, né? Estava naquele momento de se abraçar e abraçar para mim. Eu sentei na primeira cadeira com a minha Bíblia na mão, com minha Bíblia no meu iPad, sentei na primeira cadeira, minha irmã sentou do meu lado. E aí quando eu sentei, uma irmã se levantou e veio até mim. Uma irmã que já estava no congresso. Eu abri um sorriso para ela, ela abriu um sorriso para mim. Ela se abaixou para o meu ouvido e falou assim: "Você é a moça que está vendo meu almoço?" Aí eu pensei, Senhor. Eu falei: "Mentira, não sei o que poder." Eu 5 segundos na minha cabeça pensou muito. E eu falei: "Pai do Senhor, irmão, não sou eu." Ela procurou quem é e te fala. Ela: "Não, é você é igualzinha." Eu falei: "Não, mas você vai almoçar agora, nesse momento, na hora da palavra?" Ela falou: "Não, é porque tem muita gente, eu já queria comprar para adiantar logo." Eu falei: "Tá bom, pode deixar que eu vou resolver essa situação." E ela saiu, sentou no lugar dela, passou 1 segundo, a pastora me chamou. Aí eu subi e falei: "Bom dia, você para de São Jesus, bem. Quem é a moça que está vendendo o almoço?" E a moça fez assim com a mão, e de fato, as únicas 2 pretas de dança que tinha no ambiente era eu e ela. 500 mulheres. Era eu e a menina. E aí eu pedi tudo, não falei mais nada. Então, na cabeça daquela mulher, não podia, né? Como que era ela que ia pregar? E o mais pensava de tudo, mas é que depois ela não se desculpou. Teria problema eu estar vendendo o almoço? Não, inclusive se você for ali na minha igreja dia de cedo, que a gente vende o almoço, quem vai estar vendendo sou eu. Você vai ser a moça. Você é a moça que vai estar vendendo o almoço, não tem problema. O problema é sempre na nossa cabeça ter formatado esse tipo de lugar. Porque em momento que uma pessoa que eu ia pregar, se todo mundo perdeu ela de rir, pegou, ela estava muito adorada. Era um sinalzinho sutil, mas era. Minha Bíblia é bem dourada, melhor. Gosta da estrela aqui. Então, esse tipo de coisa continua acontecendo e a gente não percebe. E aí a pergunta que não quer calar, né? Essa pergunta ela deve ser feita para preto, para branco, para todo tipo de pessoa. Eu sou racista? Essa é uma pergunta que alguém pode te fazer e você automaticamente vai responder: claro que não. Porque tem várias coisas que a gente vai responder claro que não, irmãos. Tem pecado que é muito fácil de identificar. Todo mundo sabe quem é, por exemplo, o irmão e a irmã da fofoca da igreja. Todo mundo sabe. Aqui não tem, por isso que ninguém sabe. Mas nas igrejas que tem, a gente sabe. E não, fulano é da confusão. Vamos lá, não, fulano, fulano é estourado. Esse tipo de coisa a gente identifica. Agora, por exemplo, situações que corrompem o nosso eu interno.
são mais difíceis de ser percebidas e também de serem assumidas. Dificilmente você vai ver alguém confessar que é invejoso ou invejosa. Dificilmente. Ah, eu sou invejoso, eu tenho inveja. Não confessa. Pior que tem exemplo na Bíblia, que Asaf falou claramente: eu estou com inveja do pessoal lá. Estou com inveja, revoltada. Asaf veio vindo para a igreja revoltado. Aí quando entrou no templo, se converteu de novo, melhorou. Mas dificilmente alguém assume que é invejoso, dificilmente alguém assume, por exemplo, que é orgulhoso ou orgulhosa. Não, tenho orgulho da minha profissão, não sinto orgulhosa. Não, tenho orgulho do meu ministério, não sinto orgulhosa. Sim, eu sei que tem gente que sabe, que pensa. Se eu não vier, o não acontece, mas não tem coragem de verbalizar. São pecados que a Bíblia condena tanto quanto, mas como está dentro de nós, dificilmente alguém vai ver, a gente vai ter que esconder e a enterrar cada vez mais, porque é difícil assumir esse tipo de coisa, traz vergonha, mas o pecado confessado é o pecado que traz a libertação. Tiago fala isso: confessai as nossas culpas uns aos outros, para que recebam uma cura. Então a cura vem de confessar, até porque quando a gente verbaliza externo, de alguma forma é como se aquilo saísse de dentro de você, para começar o processo. Então, dentro de toda essa configuração que eu desenhei, que os irmãos hoje falando sobre o racismo estrutural, talvez essa estrutura da sociedade esteja dentro de você, dentro de mim. Talvez eu já esteja acostumada com a ausência e incomodada com a presença. Talvez eu reproduza esse tipo de fala, pensamento ou comportamento. Esse tipo de coisa, mas essa é uma pergunta que só você mesmo poderá dar a resposta. E por que você precisa de uma resposta para essa pergunta? Para você parar de praticar caso você seja. Porque não é um problema social, não é um problema cultural. Ah, meus pais pensavam assim, desde que o mundo é desse jeito. Tem muitas dessas falas, né? Mas se a gente continuar também repetindo esse tipo de comportamento, a nossa tendência é criar filhos preconceituosos, e nunca haverá igualdade de fato entre os irmãos dentro da igreja. A gente vai viver uma comunhão dizendo que nós somos corpo, mas na verdade não seremos em unidade. Então, existe essa necessidade desse autoexame. Pode passar, por favor. E aí eu lembro, né, que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Muito provavelmente, assim como eu na minha igreja, os irmãos também ouvem esse texto todo mês, né? Todo mês na ceia a gente ouve isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Essa fala de Jesus é uma fala perfeita, porque Jesus não dá autonomia a ninguém examinar o outro. E também não disse para ninguém não comer. Ele falou: não é para você não comer. E também não é para você analisar o outro. É para você a si mesmo olhar para dentro de si e entender até que ponto você compreendeu o que é esse pão e o que é esse cálice para participar de verdade dessa ceia. Então é um autoexame pessoal. Hoje, infelizmente, a maneira como tem sido tratado o racismo, e aí eu acho que todo extremo para entrar no equilíbrio ele vai na outra ponta. Hoje está tem sido de maneira agressiva. Chegam a falar em racismo reverso. Tem como existir racismo reverso? Claro que não, né? Porque pessoas brancas não foram escravizadas por 300 anos. Não tem como. Por mais que a gente quisesse pagar o mal é impossível. Se a gente escravizasse pessoas brancas por 300 anos e depois introduzisse elas na sociedade pobre. Como isso não vai acontecer, não existe racismo reverso. Mas se tornou uma guerra de dedo na cara, de briga, de xingamento, de até exclusão. E não é assim que a gente está resolvendo nenhum tipo de problema, irmão. Nós cristãos resolvemos os nossos problemas com arrependimento e amor. É assim que o cristão resolve suas causas. Se arrependendo aos pés de Jesus, reconhecendo a sua miséria e amando ao próximo e amando a Deus. Então o mundo pegou essa causa para virar briga. E eles vão brigar. Porque eles querem brigar por qualquer coisa mesmo. Briga por qualquer coisa. Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo não é entrar na briga, não é colocar o dedo no rosto de ninguém, até porque Deus não nos deu essa autonomia. E até porque não adianta. Isso vai ser um autoexame. E aí, eu lembro que em 2015, quando eu decidi que ia assumir o meu cabelo natural, eu cortei a cabeça, tratei o cabelo todo, fiquei careca e falei: agora eu vou deixar crescer natural. Minha mãe, mulher preta,
tentando me resgatar com pente quente. E eu falei, mãe, a senhora tem noção que por décadas nós passamos a ferir a nossa cabeça com queima. Você quer me fazer uma queimadura para me encaixar no padrão de beleza? E aí eu fui trabalhando a consciência dela, porque era uma senhora, na época ela tinha 60 e poucos anos, hoje tem 62. E muito difícil para ela compreender que ela foi moldada a acreditar que as características próprias do ser humano são horríveis. Características próprias do ser humano. Seja nariz, seja boca, seja cabelo. E aí eu fui conversando com ela, conversando, deu certo. Hoje minha mãe tem o cabelo natural. E aí ela, esses dias, ela pôs a bolsa, tirou aqui, tirou o batom e tirou o pente gato. E eu falei, muito melhor, minha mãe, do que o pente quente. Então, são situações que estão realmente dentro de nós, sejamos pretos, sejamos brancos, mas a gente vai precisar começar a fazer esse autoexame. Porque quando eu, por exemplo, digo que o cabelo de um irmão meu está horrível, ela não de nada, só porque não se parece com a pessoa que está na capa da montanha, eu estou dizendo que alguém que é a imagem e semelhança de Deus não é mais semelhança de Deus, porque eu não acho Deus horrível. Então, parece que a gente não precisa tratar disso aqui, mas a gente precisa tratar disso aqui porque quando a gente ofende alguém, que é semelhança e imagem do nosso Deus, a gente ofende o próprio Deus. Então, isso não é uma pauta da igreja, isso é um pecado contra o nosso Senhor. E nós, como pessoas que conhecemos o Evangelho, temos acesso à palavra, vamos precisar fazer esse autoexame. Pode passar. E aí, para a gente já caminhar para o fim, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente precisa fazer esse autoexame, entender por que a gente acha o que a gente pensa o que a gente pensa, que a gente se comporta da maneira que a gente se comporta, para que a gente possa, de fato, começar a repensar os nossos comportamentos em direção aos nossos irmãos. Como o apóstolo Paulo disse, cada um cuide da causa do outro. Se você percebe, claro que é muito complicado, por exemplo, você colocar alguém ali por conta da cor da pele. É muito ruim. Mas se você conhece alguém, por exemplo, que tem a capacidade, que tem a estrutura, mas que não alcança certo lugar, e você percebe que é por causa da cor, você pode influenciar, influencie. Cuide da causa do outro. Se preocupe. Preocupe-se se sua igreja, o seu culto, ou os lugares que você frequenta, nunca dá oportunidade para pessoas pretas. Alguma coisa tem errado. Começa a notar, mas é sempre coincidência? Vale a pena a gente questionar. E para terminar, gostaria de terminar com um texto bem polêmico. Salmo 51, versículo 7 diz assim: purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Irmãos, é óbvio que a Bíblia não faz apologia ao racismo, né? Em hipótese nenhuma, até porque Jesus não era um homem branco. Jesus era um homem que eles chamam de vermelho. Era um homem vermelho, não era nem um homem negro, nem um homem branco, mas não era um homem vermelho. Como eu disse, ele na época dele, ele lutou contra o racismo que havia naquela situação, que era racismo, como por exemplo, contra os samaritanos. E se hoje Jesus estivesse aqui, ele se relacionaria com todo tipo de pessoa, porque ele veio para resgatar pessoas, gente. E apesar de não ter colocado aqui, eu gosto muito da fala, da escrita de João em Apocalipse, né, que ele diz que vai reunir gente de toda a língua, todos os povos, tribos e nações. Então, tudo isso que foi falado é para que os irmãos compreendam que nós estamos dentro de uma sociedade que a raiz é essa, a herança é essa, o olhar é esse. Mas essa raiz da sociedade está em você, porque assim como a sociedade tem diversas práticas pecaminosas, essa é mais uma. E se está em mim, se está em você, chegou a hora da gente rever, da gente considerar, não como militante que quer confusão, quer briga, nada disso, mas como pessoas que entendem que pessoas são a imagem e semelhança do Deus vivo.
Louvamos o teu nome, Deus, porque você é perfeito. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Deixaste para nós esse livro que a gente pode meditar. Obrigado, Jesus, porque não é mais sobre o sangue de Abraão, é sobre o teu sangue. Teu sangue que nos lava, que nos purifica, que nos une como família. Louvado e agradecido seja o teu nome, porque somos todos um. E a mão não pode dizer que o pé não é importante. O pé não pode dizer para a orelha que a orelha não é importante. Se porventura, Deus, enquanto falávamos aqui, alguém se viu neste lugar e precisa de cura, de transformação, eu lembro de um pai que abençoou por uma obra tão grande. E hoje ele tem uma filha negra, adotou uma criança negra, porque entendeu que precisava amar os negros como qualquer outra pessoa. Se alguém precisa dessa cura, dessa restauração, sejam pessoas pretas que foram diminuídas e hoje sofrem com algum tipo